Como vocês bem viram aí, nós vamos tratar hoje o LCD, né? Então seria o display de cristal líquido. E vocês viram aí que ele tem um adjetivo de inteligente justamente porque ele tem um microcontrolador. Normalmente todo dispositivo inteligente é um dispositivo que tem um microprocessador ou um microcontrolador, então ele já é classificado como inteligente. E esse dispositivo aí é um dispositivo que a gente utiliza bastante. A gente no nosso dia a dia ele vai fazer com que os nossos circuitos eles possam conversar com o usuário, né? Então isso vai deixar vai parecer que o circuito é mais inteligente, é mais, né, integrado, né, com as pessoas, com o usuário. Então isso é muito importante aí para que o nosso circuito fique bem usual, né? Ou seja, que ele tem uma característica de usabilidade grande, né? Então o LCD é um cara aí muito utilizado para isso. Porque até agora a gente trabalhou com LEDs e display de 7 segmentos, né? Então, para números, etc., é uma interface interessante. Porém, ela não dá para escrever nada, né? Então, é muito difícil escrever com display de 7 segmentos, ou mesmo o outro de 14, né? Então, eles são dispositivos aí um pouquinho mais ruins, né, desse ponto de vista. Então o LCD se presta muito a esse ponto. E aí também, como vocês já me pediram, né, hoje a gente vai fazer um tipo de Hello World, né, Oi Mundo. Então já logo nas primeiras aulas o pessoal, e aí, vai ter Hello World? Sim, hoje vai ter Hello World, né? Ou alguma coisa muito parecida, ok? Então, vamos lá. Oi. Pode falar. Não, só para tirar dúvida, o senhor mandou um e-mail ontem pedindo para fazer mais uma outra atividade para entregar hoje. Só que no seu site lá não aparece. Não, para vocês não, nada. Então acho que o senhor mandou para o grupo errado, para a sala errada, então. Vamos dar uma olhada. Você não está inscrito em uma sala errada? Negativo. Então tá ok. Melhor então. A gente dá uma olhada aí, tá bom? Aí até o final. Tá bom. Até o final a gente dá uma olhada. Se bem que vocês tinham uma atividade para entregar hoje, né? Isso vocês tinham, não é isso? Sim. Semana passada. Então é essa aí mesmo, é a única que tinha aí. Se foi outra coisa. Então, o que eu coloquei não foi atividade, foi um vídeo que eu coloquei. E pode ser que seja esse, né? Então era um vídeo que eu não tinha até mostrado para vocês, porque eu usei, acho que só na última turma que eu fiz a experiência, né? E aí eu acabei gravando ele à parte e deixando aí para vocês disponível. Eu acho que é esse caso aí. Então, sem problema. É que todo mundo pegou no susto aí, entendeu? Não, mas quando vocês se assustam, manda um e-mail pra gente que a gente esclarece, tá bom? Tá jóia. Obrigado. Tá ok, então. Bom, o LCD, o que é LCD? LCD é display de cristal líquido, né? Em inglês, né, é que tem aquele símbolo LCD. Na realidade, o que acontece aí? Quando você... ele tem lá na sua interface realmente um cristal líquido. Quando você joga uma tensão nele, ele se polariza, né? Então ele fica numa determinada orientação, e aí ele não deixa passar a luz, né? Então a gente tem dispositivos de cristal líquido que são somente reflexivos, então ele depende de um lugar iluminado, justamente porque a luz vai entrar no LCD e vai ser refletida ou não, dependendo da condição da polarização desse cristal, né? E existem também aqueles que você pode usar no escuro, que são iluminados, né? Então eles têm um back-end, uma parte de trás, né, que é iluminado. Então esse você pode usar aí no dia a dia, mesmo no escuro. Hoje está tão barato isso aí que praticamente todos eles
são iluminados, né? Não faz muita diferença ter ou não ter iluminação. Então, e fica um dispositivo melhor e que você pode utilizar em todos os ambientes, tá bom? Ele é um dispositivo, obviamente, de saída, né? Então ele vai mostrar as informações que são colocadas no sistema, né? E eles são inteligentes justamente porque ele tem esse controlador aí, o padrão é o Hitachi HD 44780. E os que não tem esse controlador em especial da Hitachi, tem um controlador específico, mas que é compatível com esse Hitachi. Como o Hitachi é japonês, obviamente, você vai ter os caracteres normais, né? O alfabeto, toda a numeração arábica e também os caracteres japoneses. E a gente pode incluir aí também caracteres que a gente gostaria de programar. Não é o objetivo, não vou colocar isso aí para vocês, mas pode ser feito, né? Isso pode ser feito, tá bom? O que nós temos aí basicamente a nível desses dispositivos, né? E dispositivos que aparecem, né? Que aparecem aí no nosso como um dispositivo de saída. Então, o que nós vamos trabalhar é justamente esse display alfanumérico aqui, né? Então, esse é o nosso objetivo aí, esse que nós vamos tratar aí, e é uma das interfaces aí mais simples que tem. Daí para frente, o próximo, né, mais avançado aí seria o display gráfico, onde você vai configurar cada pontinho do display. Aí você vai poder fazer figuras, imagens, né? E como é mostrado aí na figura. A gente tem um cara aí chamado OLED, que na realidade é um display um display LCD, né? A mesma característica, só que a imagem dele não é por cristal líquido, e sim por LED, né? Mais certeiro aí, um cara chamado OLED. E o TFT, que é uma tela gráfica, não uma tela gráfica colorida, né? Então esse é o point aí hoje, todos os dispositivos aí, né, em carros, etc., já estão utilizando essas telas TFT aí, que você pode colocar imagens gráficas, etc. Tá bom? Então, esses aí são os dispositivos aí mais comuns que a gente tem aí, tá bom? Quais são os mais populares em LCD, né? Falando em LCD, quais são os mais populares? Esses de 2 linhas e 16 caracteres. Então, esse aqui é o nosso, né, nosso foco principal. Nós vamos trabalhar com ele também. Existe o de 4 linhas, né, 16 caracteres com 4 linhas. E também o 20x4 aí, né, que são 20 caracteres por 4 linhas. Então, esses são os mais comuns aí. Mas vocês veem que a gente tem aí, né, 8 por 2 linhas, então eu tenho uma relação aqui, ó, né, 8 por 2 linhas, 16 por uma linha, 16 por 2 linhas, 16 por 4, que é um cara utilizado também, 20 por uma linha, 20 por 2 linhas e 20 por 4 linhas. Então são caras também bem utilizados aí, tá bom? O que a gente tem aí como, né, o LCD aí de 16 por 2? Então a gente vê aí principalmente os caracteres, né, que ele está até chamando de dígitos aqui, mas é onde eu vou escrever, né, as minhas informações, então vão estar dentro desses quadradinhos azuis aí. Eu tenho 14 pinos, então são 14 pinos aqui, dedicados aí a dado e a controle, né? Então ele é dedicado a dado e a controle, tá bom? E também, eventualmente, caso haja, a gente tem 2 pinos aí para a gente poder iluminar o fundo desse display aí, tá? Hoje até ele nem é lateral, aqui na nossa imagem a gente tem 2 pinos laterais, mas eles acompanham aí, são os pinos, normalmente são os pinos 15 e 16,
Tá bom? Então esse é um exemplo típico aí. Todo mundo já viu um display desse, não é isso? Todo mundo já viu um displayzinho desse aí. Como é que é o endereçamento dele? O primeiro caractere da primeira linha, ele é sempre 80. Então, ó, seja lá num display 16 por 1, então tá lá, ó, 80. Seja num 16 por 2, então o primeiro caractere, primeira linha, 80. 16 por 4 também, ó, o primeiro caractere da primeira linha é 80. 20 por 1 também eu tenho lá o primeiro caractere, primeira linha, 80. O 20 por 2, né, ele também é o primeiro caractere, é o endereço 80. E o 20 por 4 é o endereço 80. Então, se você escrever, posicionar a sua informação para ser escrita no endereço 80, ele vai escrever sempre na primeira linha, no primeiro caractere, tá bom? E aí, conforme os displays, eles vão alternando aí, tá bom? O C0, normalmente, ele é o primeiro caractere da segunda linha, ó, você observa aqui, ó, sempre esses displays que tem mais de uma linha, o primeiro caractere da segunda linha é o C0, né? É o C0. E aí você observa que o C0 aparece também, ó, no 16 por 1. Quando tem uma linha só, o C0 aparece aqui em cima, tá bom? E também, ó, no 20 por 1, ó, tá aqui o nosso C0 aqui no meio, tá? Então ele aparece aí meio no meio aí das informações, mas é um cara que sempre está aparecendo, mas normalmente ele é o primeiro caractere da segunda linha. E aí a gente vai observar outras características que vão mudando. No 16 por 4, a próxima linha, né, o primeiro caractere da próxima linha é 90 e o da outra linha é o D0. E vai na sequência aqui até o valor hexadecimal aí, né, 8F, CF, DF, 9F, né? Então eles vão aparecendo aí. Quando o display é de 20 caracteres aí na linha, o que acontece aí, ó? Aquele 90 que estaria aqui na terceira linha, ó, ele aparece aqui. Não, ele aparece aqui. Bom? E o D0, né, o D0, que seria o primeiro caractere da quarta linha aí nesse 16 por 4, ó, ele aparece aqui embaixo. Bom, isso acontece também, ó, nos outros aí, ó, de 20 por 4, tá? Então o primeiro caractere, a primeira linha não está aqui justamente nesses dispositivos aí, tá bom? Ele aparece de outra forma, mas ele é complementado aí até dar aí os 20 endereços aí. Tudo bem aí? Pessoal, perguntas, dúvidas? Legal. Tranquilo? Então vamos adiante aí, ok? Bom, como é que o caractere é montado, né? Então ele é montado numa matriz de 5 colunas por 8 linhas. Então você vai ver aí, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas, né? Então é sempre 5 colunas. E 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalmente essa última linha aqui ela é dedicada ao espaçamento entre os caracteres e também é utilizado para o cursor. Então, normalmente ou ela é branca ou tem um cursorzinho aí, justamente para você diferenciar, né, essa linha da linha seguinte, né? Então, por isso que essa matriz, né, ela é comumente chamada aí de uma matriz 5 por 7, que é onde efetivamente você vai escrever alguma coisa, né? Porque na linha 8 aí, ó,
você não vai escrever nada, você vai deixar ela liberada para o cursor. Então, a matriz que você utiliza mesmo é uma matriz de 5 por 7, tá bom? Existe também o que a gente chama de Big Number, que ele tem 11 linhas, né? Então, a matriz dele seria 5 por 10, né? Então, eles são números maiores, letras maiores, né? Então, também tem esses caras aí, e eles seguem a mesma característica dos outros dispositivos aí, tá bom? Só que tem mais linhas aí para a gente escrever, os caracteres aparecem maiores aí, ok? Isso, é como se fosse mesmo um painel de loja, ou aqueles painéis que tem no metrô, né, de informativo. Então, ela é montado coluna a coluna, né? Então, por exemplo, esse A aqui. Então, inicialmente eu mostro, né, a primeira coluna aí, né? Eu mostro a primeira coluna, beleza. Num instante seguinte, eu vou mostrar a próxima coluna, né? Então, a gente vai mostrar a próxima coluna. No próximo instante, mais uma coluna. No instante seguinte, mais uma coluna. E, para finalizar o caractere, a gente vai mostrar o último, né? A última coluna deles aí. E aí a gente passa para o próximo caractere. Né? Então, eles são amostrados aí, coluna a coluna, tá bom? Coluna a coluna. E numa velocidade rápida, de forma que a gente não identifique aí um piscar, né? Então, ele vai enganar os olhos da gente, igual o cinema engana os olhos da gente, né? Como é que é o movimento no cinema? É uma série de fotos, né, chamados aí fotogramas, que são mostrados muito rapidamente e o olho não consegue diferenciar uma foto da outra. E emenda aquilo tudo como se fosse um movimento. Né? Então, o olho é parte integrante e faz a integração aí desse movimento. Aqui no display acontece a mesma coisa. Só que no display, quem que é responsável por fazer isso? Aquele microcontrolador da Hitachi. Então, eu tenho um microcontrolador específico para fazer isso aí. Então, eu não preciso me preocupar com essa varredura, né? Então, vocês viram na aula passada, por exemplo, que nós criamos uma varredura para o display de 7 segmentos, e essa varredura aí, se eu tivesse uma velocidade muito pequena, ele ficava com os LEDs piscando lá, era ruim até para a gente perceber. No caso aqui, eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque o próprio microcontrolador do dispositivo, ele já faz esse papel. Tá bom? Tá ótimo, então. Então, olha a cara aí da pinagem aí, né? Então, eu tenho 16 pinos aí, tá bom? 16 pinos. E, normalmente, eles são numerados, né? São numerados, alguns mais... Né? Alguns fabricantes aí mais dedicados gravam aí o nome de cada pino, para justamente não ter problema de inversão, porque se você inverter isso aí, rapaz, olha, você perde o display, tá bom? Então é ruim mesmo fazer a inversão, não é? Ele é muito frágil desse ponto de vista. Mas você ligou ele certinho, normalmente não há problema, né? Ele vai funcionar bem, tá bom? Aí vocês vão ver aí que, por exemplo, ó, o pino 15, 16, né, que está logo aqui em cima, pino 15 e 16, eles são anodo e catodo. Anodo e catodo de quem? De um LED que vai fazer o backlight. Então, se eu tiver backlight, ou seja, se ele for um display LCD iluminado, beleza, ele vai ter esses dois pinos a mais aí, que é o pino 15 e 16, para ligar esse LED. E como é um LED, ele tem polaridade, né? Eu não posso inverter,
porque senão não vai ligar o backlight, né? E aí mais alguns pinos, GND, VCC, VE, RS, e assim vai, tá bom? A gente vai ver cada um desses pinos aí em particular aí. Se a gente separar lá cada um deles, a gente vai ver que a gente tem 8 pinos que são pinos de dados, né? Então 8 pinos que são pinos de dados. Quem que são eles lá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó, de DB0 a DB7, tá? Então são os nossos pinos de dados aí. Aqui na imagem ele grafou aí, né, na serigrafia os valores aí de D0 a D7, tá bom? Então são 8 vias de dados aí, 8 pinos dedicados a dados. 3 pinos que são dedicados ao controle do display, né? O controle do display. Então, são o controle do display. Quem são os controles do display? Esses 3 pinos aqui, ó. EN, R/W, RW e RS. Então, esses 3 pinos aí são os pinos de controle do display. 2 pinos de alimentação, então como eu vou ter lá como eu vou ter lá dentro um microcontrolador, como vou ter dispositivos, etc., ele tem que ser alimentado. Então, quais são os pinos de alimentação? Justamente GND e VCC. Alguns fabricantes utilizam outra indicação, que é VSS e VDD, mas é a mesma coisa, né? O VDD é o VCC, ou seja, o positivo, e o VSS é o terra ou GND, né? Tradicionalmente, esse cara trabalha com 5 volts. Eu tenho um pino para ajuste do contraste do LCD, ele vai ajustar o contraste, ou seja, o quanto mais escuro, quanto mais preto ele vai ficar, né? Então, no caso aí, é este pino aqui, ó. Aqui está grafado de VE e aqui em cima ele está grafado como V0, né? Então, em cima aqui, ó, ele está grafado como V0 e aqui embaixo ele está grafado como VEE. Normalmente a gente coloca um trimpote aí 10K para fazer esse ajuste, tá bom? Por que isso? Porque por mais que você fabrique, né, os lotes são diferentes, né? Um dia o LCD sai de um jeito, outro dia sai de outro. E aí esse pino de ajuste ele é interessante para que a imagem no LCD fique bonita, fique, né, vislumbrante aí, que você consiga trabalhar bem, né, com ela. E a alimentação do backlight, né? Se houver essa alimentação, se houver um LED aí para esse cara. Então a gente já colocou aqui, ó, né, a alimentação do backlight, que seria o nosso LED, tá? Lembrando novamente que esse cara tem polaridade. Vocês já aprenderam muito bem a ligar LED com o professor César, né? Então, caiu? Oi, pessoal, voltou? Acho que voltou, estou com um áudio ruim aqui. Beleza, estou vendo aqui que voltamos realmente, tá bom? Então, o que eu estava falando aí, né? Que essa alimentação de backlight, ou seja, de luz de fundo, se houver, ela, né, são 2 pinos aí, são justamente esses 2 pinos aí que nós estávamos falando. Ah, eu estava no potenciômetro ainda, tá? Então vamos voltar para o potenciômetro. Se bem que a gente já vai falar aí, né? Deixa eu limpar aqui. Então, eu vou ter um pino aqui, ó, que vai ser justamente para o ajuste de contraste da imagem do LCD. Então, aonde que esse cara vai? Ele vai justamente no pino VEE, né? Então, esse pino aqui, ó, né, o pino VEE,
ele vai dar o ajuste de contraste, tá? Ele vai dar o ajuste de contraste. E aqui em cima, né, o fabricante aí deste LCD da imagem aí, ele grafou ele como V0, né, como V0. Mas eles seguem a mesma, né, a mesma simbologia. Por que desse ajuste de contraste, né? Por que esse ajuste de contraste? Muitas vezes a gente, o próprio lote de fabricação do LCD, ele dá diferença. Então hoje o lote sai de um jeito, amanhã o lote sai de outro jeito. Por mais que as coisas sejam iguais, né? Os lotes de fabricação são diferentes por conta de onde vem cada fornecimento, né? De cada lote de material. E aí pode ser que a gente tenha contrastes diferentes aí para cada LED, mesmo colocando um valor de tensão ali, né, fixo, tá bom? Então, normalmente a gente tem um potenciômetro ligado aí para a gente fazer um ajuste e deixar um contraste interessante, de forma que ele possa ficar bem visível, né, bem visível. Alguns até deixam disponíveis aí para que as pessoas ajustem, né? Não é muito normal, mas pelo menos na fábrica, então, por exemplo, vou fazer um circuito e tal, tem um LCD, então na fábrica o pessoal ajusta esse LCD de forma que chegue lá no cliente com um contraste interessante, um contraste bom, ok? Então lá falamos aí então do ajuste de contraste e nós já comentamos também, né? Se eu tiver o backlight, ou seja, se a gente tiver a luz de fundo, né? Se a gente tiver a luz de fundo, nós teremos então dois pinos que são justamente esses pinos aqui, LED mais e LED menos, né? Que, como eu comentei, né? Ele é polarizado, então ele tem lá um positivo e um negativo, não se pode inverter, senão o nosso amigo não acende, né? Se nega a acender. Vocês já aprenderam a polarizar LED lá muito bem com o professor César, e aí eu vou deixar isso com vocês aí, tá bom? Beleza, vamos lá, backlight. Tá, e aí, ó, circuitinho básico lá e a explicação. O pin 1, que é o VSS ou GND, é o terra do módulo, né? Então é o terra eu vou jogar lá. O pino 2 é o meu VDD ou VCC, é o nosso positivo, né? Então qual que é o positivo nosso? É 5 volts aí, se não houver indicação ao contrário, tá bom? Não tem uma indicação ao contrário, é 5 volts aí. E aquele pino, o tal do V0, né? O tal do V0, que é onde a gente vai controlar o contraste, se eu vou deixar ele mais claro, mais escuro. Normalmente a gente põe aí um potenciômetro de 10K nele, então liga um no positivo da fonte, liga o outro terminal do potenciômetro no negativo, né, no terra, e joga esse meio aqui lá no V0, tá bom? A gente, no caso, a gente vai usar um Proteus, e o Proteus ali eu já coloquei lá um resistorzinho lá de 1K, é o suficiente para ele aparecer de bom tamanho e tal. Então, no simulado, né, é o suficiente aí, tá bom? No caso do dia a dia, convém colocar um trimpotezinho aí para fazer esse ajuste, tá bom? Ali ele está falando trimpote e potenciômetro. Sabem aí a diferença de trimpote para potenciômetro? Qual é a diferença do trimpote e do potenciômetro, pessoal? Eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes. Ambos são resistores variáveis. Aí, o que acontece? Ó? O potenciômetro, ele normalmente ele tem um cabo, né? Ele tem um cabo em que ele vai ter acesso às pessoas do lado de fora
do dispositivo. Então, o potenciômetro, normalmente o potenciômetro, ele tem um cabo maior em que eu vou colocar ele para fora do dispositivo. Então, por exemplo, se eu estiver falando no rádio, né, eu vou ter um potenciômetro, por exemplo, para ajustar o volume, ou para ajustar o tom, entendeu? Então, é um potenciômetro. Esse dispositivo, ele é o potenciômetro. Então, é um dispositivo que normalmente os usuários têm acesso. Então, esse é o potenciômetro. E o trim-pot é um dispositivo, é um resistor variável também, mas ele é usado para ajuste. Então, você quando está fabricando, por exemplo, o seu rádio ou o seu circuito qualquer, então ele é um resistor menor que você, com o circuito aberto, vai lá e ajusta ele. E normalmente você deixa, depois de ajustado, você deixa ele parado. Então, o usuário não tem acesso, né, ao trim-pot. Isso, o potenciômetro dá acesso ao usuário e o trim-pot não. O trim-pot é um dispositivo de ajuste que, uma vez ajustado, você encerra a brincadeira. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença dos dois dispositivos. Sacou? Aí depois a gente usa na internet. Eu vou ver se eu acho duas fotos aí, só para a gente, né, mostrar aí um e outro. Mas, basicamente, é isso, tá bom? Então a gente usa aí um potenciômetro ou um trim-pot. Normalmente um trim-pot, né? Que a gente ajusta e né, não deixa o usuário ficar mexendo. No nosso kit, por exemplo, quando a gente trabalhava em classe no laboratório, virava e mexia, eu tinha problema. Professor, a gente está trabalhando aqui com o LCD não está funcionando e tal. Aí, quando ia ver, o que acontece? O aluno da aula anterior ia lá e ajustou o potenciômetro para apagar, para não aparecer nada no display, né? Então, algumas vezes a gente tinha que ir lá e tirar esse defeito aí, porque justamente foi o aluno anterior, da aula anterior, que ia lá, ajustava o trim-pot e deixava o display sem mostrar nada, tá? Bom, a nível de barramento de dados, apesar da gente ter 8 pinos de barramento, né, então são 8 bits, eu posso trabalhar com ele, fazendo a programação para ele trabalhar com 8 bits. Então eu mando toda a minha informação de uma vez, ou ele pode trabalhar com 4 bits. Né? E aí, o que acontece? Quando eu trabalho com 4 bits, eu tenho que mandar a minha informação em duas etapas. Veja, por que né, se tem lá os 8 pinos, se você pode trabalhar com 8 bits, por que alguém iria colocar, ao invés de trabalhar com 8 bits, iria trabalhar com 4 bits? Justamente porque, para economizar pino do microcontrolador. Então, alguns microcontroladores, por exemplo, o PIC, aquele 18F4550 que a gente está trabalhando, ele é um processador, né, um microcontrolador relativamente grande, ele tem 40 pinos. Né? Então, a gente tem muito acesso aos ports. Então, lá a gente tem o porte A, o B, o C, o D e acho que 3 pinos do porte E. Então, são 8, 16, 32 pinos, né, mais 2 aqui, 34 pinos que eu posso trabalhar aí, né, como entrada e saída. Então, a gente tem muito pino ali e a gente tem uma mudança aí, a gente pode se dar o luxo aí de trabalhar com 8 bits. Mas alguns outros, então a gente tem PICs, por exemplo, que tem lá 16, 24 pinos, né? Então aí desses eles ficam mais rígidos aí, fica mais difícil você ficar esbanjando pino do microcontrolador para fazer acesso aí ao LCD. Então a gente pode planejar para que ele trabalhe com 4 bits e trabalhando com 4 bits eu economizo esses pinos, tá bom? Ele vai ficar uma transferência um pouquinho mais lenta e diferenciada, uma vez que eu tenho que mandar em duas etapas, mas vai funcionar contendo bonitinho tal, e né, pela economia de bits,
né, do microcontrolador, vale a pena, às vezes, utilizar essa configuração de 4 bits. Uma vez que o LCD é um dispositivo lerdo, né? Então, ele é um dispositivo que necessita de tempo para trabalhar, tá bom? Ele não é muito rápido, não, principalmente observando aí a velocidade do nosso microcontrolador, né? Então, ele é um dispositivo aí mais tranquilo, vamos dizer assim, tá bom? De barramentos, a gente já viu que a gente tem 3 sinais. Um deles, o primeiro deles é o EN, né, que é o Enable. Enable é habilitar, né? Então, esse cara aqui que vai habilitar aí os trabalhos do nosso dispositivo. O RS, que é o Register Selection, ou seleção de registrador. Na realidade, nós vamos trabalhar com duas condições. Uma vez que eu tenho um bit só, esse bit pode ser 0, pode ser 1. Então, são duas condições aí que a gente pode ter para esse Register Selection, né? E o Read e Write, ou seja, escrita e leitura. Então, eu posso fazer uma escrita, né? Posso fazer um write no display, que esta operação de write é a operação mais comum, né, utilizada, mas eu posso também fazer operações de read, de leitura, no que tem lá no barramento, na memória interna do display, tá bom? Então isso pode ser feito aí. Normalmente, vocês vão ver até que o circuito que nós vamos trabalhar aí, ele está com esse pino aqui aterrado, ou seja, ele está direto na condição de write, tá? Tá direto na condição de write. Então, eu não me interesso em ler o que tem dentro do display. Eventualmente, se você precisar, aí você coloca um pino aí dedicado a esse read, tá bom? Mas, normalmente, é só escrita, né? A gente só escreve nesse dispositivo. A gente não costuma fazer leitura, mas é possível, a gente consegue sim, tá bom? Aí é o display LCD que vai mandar a informação para o microcontrolador. Beleza? Tudo bem até aí? Tá ótimo. E tem verdadeiros compêndios aí a respeito de LCD, viu? Vocês podem, né, depois pegar isso aí com mais ênfase aí, alguns outros itens aí, né? Procurar na internet é muito mais fácil isso aí. Então, olha só. Primeiro, o RS, né, que é o seletor de registro, ou Register Selector. Então, ele pode ter duas condições, que eu já falei, né, que pode ser 0 ou 1. Se eu tiver colocado ele em nível alto, ou seja, em nível 1, tudo que eu enviar para ele vai ser tratado como um caractere. E aí esse caractere tem que estar no padrão que a gente chama de ASCII, né? Ele tem que estar trabalhando em ASCII. E se ele tiver em nível lógico baixo, tudo que eu mandar para ele vai ser tratado como um comando, né? Então vai ser tratado como um comando. Então, se a informação que ele está recebendo, né, é um comando ou é um caractere, vai depender de quem? Vai depender da condição deste RS, ok? Tem mais alguém aí com a voz falhando, pessoal? Normal, então, beleza. E Sérgio, seu local aí. Provavelmente já, tá? Sempre a atividade fecha antes de começar a aula. Eu não deixo que a atividade fique durante a aula, senão o pessoal para e começa a fazer aí, tá? Mas era para fazer até ontem, né? Eu mando, sempre peço para vocês fazerem
um dia antes. Então, aí do dia anterior até agora, não tem mais não. Eu não abro de novo não. Vamos ver a nota pessoal, vamos ver como é que vocês fazem aí. Vamos ver o que acontece. Bom, então o que acontece aí, pessoal? Lembram, sabem o que é o ASCII? Eu já comentei, não sei se vocês lembram. Lembram o que é ASCII? Né? ASCII. Então não é ASCII 2. Antigamente a gente falava ASCII 2, erroneamente. Mas na realidade é ASCII. Alguém sabe o que é isso? ASCII? Isso. Mais alguém? Mas é isso, exatamente isso que o Marcos colocou aí, tá? Em português, ASCII seria Código Padrão Americano de Interface de Comunicação. Então, é um protocolo para a gente fazer uma comunicação entre dispositivos, entre interfaces, né? E elas adotam, fazem uso de todos os símbolos que a gente precisa, alguns comandos como retorno de carro, antigamente chamava retorno de carro, né? Ou pular linha, né? Então o famoso pular linha era retorno de carro, então é um comando. E também as letras que a gente ia colocar no texto, os números, os demais símbolos. Então, por exemplo, o nosso 0 em ASCII seria 0,30 hexadecimal, né? O 30 hexadecimal. Esse cara seria o nosso 0. E aí os outros vêm na sequência. O 1 seria o 31 hexa, o 2, 32, o 3, 33 e assim por diante. A letra A maiúscula seria, né, o 40 hexadecimal. E as letras do alfabeto seguintes viriam na sequência. O B seria o 41, o C o 42, esses maiúsculos, tá? O A minúsculo eu já esqueci aqui, não lembro de cabeça aqui o que é o A minúsculo, mas eles também vêm na sequência aí, né, logo mais à frente. Se eu não me engano, 32 caracteres depois aí desse 40 começa o A minúsculo, né? Quando a gente usa o Alt aí, o teclado, por exemplo, o Alt 166, Alt 167, vocês conhecem esse Alt 166, Alt 167? Então, ele gera um caractere na tela, ele gera um caractere referente ao padrão ASCII dele, tá bom? Só que quando a gente digita no teclado aqui, o padrão não é hexadecimal como eu mostrei, mas é o número em decimal, tá? Beleza? O pino 5 nós já comentamos aí, que é o pino de escrita e leitura. No caso dele estar em 1, ele é leitura. No caso de estar em 0, eu vou gravar nele, eu vou fazer um write, né? E essa é a condição normal. Então vocês vão ver lá o meu circuito, que ele vai estar em 0. Ele vai estar sempre para fazer uma gravação, tá bom? Ele vai estar sempre para fazer uma gravação. E o pino 6 é o pino de enable. Professor, pode falar. Como funciona para você ler o que está no display? Eu não entendi isso. Como funciona até imagino, mas uma aplicação para isso, eu nunca parei para pensar em algo assim. Justamente, a coisa é tão sem uso, né, que a gente nem tem exemplos aí desse ponto de vista, tá bom? Mas você pode, por exemplo,
colocar uma determinada informação lá na memória, por exemplo, né, o que você escreveu. E você não tendo vamos supor, eu gravei no programa principal, né, alguma informação no LCD. E aí, quando você vai para a interrupção, você às vezes pode não saber o que está gravado, pode não saber a condição. E uma maneira de você saber a condição é justamente lendo o que está gravado no LCD. Então é um exemplo de uso aí que praticamente eu nunca vi, eu não faria desse jeito, tá? Mas que é utilizável, que você pode utilizar dessa forma. Então vamos supor, se eu colocar lá no endereço 80, que é o primeiro caractere da primeira linha, se eu tiver um A, quer dizer que você está em determinada condição. Se você tiver um B, você está em outra condição. Se você tiver um C, é em outra condição. No momento da interrupção, né, o programa sai, para, e você não sabe se lá tem A, B ou C. Né? Então você pode fazer a leitura do endereço 80 e aí sim identificar, né? Esse valor aqui é um A, então ele está fazendo isso aqui no programa, é um C, então a função que ele está no programa, né, é outra, e assim por diante. Tá bom? Então é um exemplo, vou já te falar que eu não usaria dessa forma, mas que pode ser utilizado. Tudo bem? E um uso interessante, não interessante, mas um uso que eu vi em determinada leitura é justamente para você ler alguns comandos, se eles têm dentro dele já gravado comandos individuais, tá? Então, basicamente, alguma coisa disso. Tudo bem? Beleza, obrigado. Tá, mas o uso é bem pouco, viu? Eu vi poucos exemplos aí e estou até escasso aí para colocar um exemplo desse para vocês. Bom, e a linha de enable, né, a habilitação, né, é ela que vai, né, falar, olha, beleza, começa a transferência aí de comando ou de caracteres aí para elas, tá bom? Na realidade, o que a gente precisa aí é de uma transição aí de 1 para 0. Né? Então, quando eu estiver fazendo essa transição de 1 para 0, eu preciso dessa transição para que haja realmente a escrita no display. Tá bom? Então, a gente coloca ele em 1, faz a habilitação, então o display passa a falar, olha, quando está em 1, ele está habilitado. Então, ele começa a falar, ó, beleza, eu vou receber informações aí, mas ele só faz a transferência realmente no momento em que há essa transição aí nessa borda de descida. Então ele fica esperando essa borda de descida para que haja realmente uma transferência, tá ok? Os pinos 7 a 14 são dados, né? São as vias de barramentos. Eu posso trabalhar com 8 vias, ou seja, todos eles, D0 a D7, ou só com 4 vias. E aí eu vou trabalhar com o nibble mais significativo, ou seja, de D4 a D7. Tanto é que quando a gente começa assim que a gente liga o display e a gente inicializa, os bits que vão estar funcionando aí são esses 4 aí mais altos, tá bom? E aí a gente vai programar em cima desses 4 bits e aí depois a gente vai evoluindo aí. O backlight, se existir, então são os pinos, normalmente os pinos 15 e 16. Ok? Pessoal, até aqui dúvida, problemas, colocações? Tudo tranquilidade, tudo beleza? Pode falar. O porquê dessas 4 vias poderia ser também de D0 até D3? Olha só, até poderia, né? Até poderia. Mas o fabricante, né, do Hitachi, ele decidiu que era de D4 a D7. Então, por esse uso, ficou esses 4 bits aí mais altos, tá? Então, não há display que eu conheça
que trabalhem com as 4 bits menos significativos. Nada impede, não, eu quero trabalhar com os 4 bits menos significativos. Você vai colocar os 4 bits menos significativos do seu microcontrolador e vai ligar nos 4 bits mais significativos do LCD, tá bom? Mas isso é por uma conversão já daquele microcontrolador da Hitachi, que é o microcontrolador do LCD. Então ele já trabalha dessa forma. Oi? E já vem de fábrica. Exatamente, ele já vem programado naquele padrão. E aí, como isso virou um padrão de mercado, né? Todo mundo usa aquele padrão do LCD, ninguém mudou isso aí. Tá bom? Então, se você quiser usar... não, eu quero usar o barramento mais baixo. Usa o barramento mais baixo do seu microcontrolador. Mas liga no mais alto deles aí. Ok. Tá? Isso, para a gente configurar, Marcos, se ele vai ser de 4 ou de 8, você vai ver logo em seguida, vai ser logo na inicialização do display. Então, vou ter uns bits lá que eu vou mandar para ele, como 0 ou 1, que vai ser configurado isso aí, tá? Então, vai ser no hardware dele, mas vai ser via software. Então, eu vou mandar uma informação do microcontrolador para o LCD, que vai deixar ele trabalhando em 8 bits, tá? Sim, no Regis. A gente coloca esse cara aí justamente para dar essa ajuda aí, porque é uma interface mais amigável, né? Uma interface mais amigável aí. Então, se eu tiver que fazer uma configuração mais complexa, sei lá, entrar com os dados aí de um CLP, esse cara vai, com certeza, vai me ajudar muito. Então, ele deixa o circuito aí mais profissional, né? Ele deixa o circuito muito mais profissional e, obviamente, mais amigável, né? Então, quando você vê um circuito com display de LCD e um sem nada, só com LED e tal, você já, né? Você já olha assim meio de canto de olho e tal, e, né? Então, investir num display de LCD no seu circuito aí é interessante desse ponto de vista, tá? A interface amigável aí, mais facilidade para você transacionar com o usuário. Então, fica muito, muito interessante isso aí, tá? Bom, então esses 3 pinos de controle, o que ocorre aí? Se o meu Enable estiver em 0, ele não está habilitado, ou seja, nenhuma operação é factível. Não vou fazer nenhuma operação aí nesse caso aí, tá? Se o Enable estiver em 1, aí sim, ó, eu tenho mais 4 linhas aí com o Enable em 1 e todas as variações aí para RS, né? RS, que é o registro de comando ou de escrita, e para o nosso RW, né? O nosso RW. Então, se ambos estiverem em 0, eu vou escrever uma instrução, escrita de instrução. Então, o microcontrolador vai mandar uma instrução para o LCD, tá? E se ele tiver em 0, o microcontrolador vai escrever o quê? Vai escrever um caractere, vai mandar um dado para ele. Então ele vai fazer uma escrita, e ele vai entender essa escrita como sendo um dado e não uma instrução, ok? Então ele vai entender como um dado e não uma instrução. Então foi o que diferencia aí a linha 1, a linha 2 aí da linha 4. É justamente o RW aqui, ó, em 0, tá? Quando o RW vai para 1, o que ocorre aí? A gente vai fazer uma leitura. Seja uma leitura de instrução, então numa área de memória de comando, ou seja uma leitura de dados, tá bom? Então, como eu falei para vocês, essa parte aí de escrita realmente de leitura, ela é uma parte menos utilizada, tá? Uma parte menos utilizada aí. Mas é possível de se fazer. Bom, aí na configuração inicial é que a gente vai definir aí como é que vai ser o meu barramento. Esse barramento vai ser de 8 ou de 4 bits, tá?
como é que é a ordem aí, né? Então isso aqui eu fui lá no manual do microcontrolador da Hitachi e vi o que ele precisava, o que ele pedia lá, né? Então, a primeira coisa que ele pede é que antes de você fazer qualquer coisa, você espere aí 15 milissegundos depois que o processador chegou em 4,5 volts. Então, ele atingiu a tensão dele, começa a pensar nesse cara só depois de 15 milissegundos. E aqui ele tem uma outra colocação aqui, você esperar 40 milissegundos depois que o processador, depois que a tensão de alimentação chegar em 2,7 volts. Ou seja, a gente espera que a tensão chegue lá no 5, né? Então ele só dá mais tempo aí a partir dos 2,7, tá bom? Mas a ideia básica, né? A ideia básica é que você não comece a trabalhar com esse cara logo que você alimenta. Então já é uma daqueles itens em que do nosso reset, né, que era programável e tal, em que a gente dava um tempo, né, a temporização do reset. É um cara lerdo, né? Então é um dispositivo lerdo que ele precisa de tempo para começar a trabalhar, tá bom? Ele precisa de tempo para começar a trabalhar. Então, esse é um uso bom do nosso processador aí com um tempo de timer, tá? Aí você manda já a primeira das suas informações, né? Então 00 aí no RS e no RW com o enable e o DB5, DB4 ambos em 1. DB7, DB6 não importa muito, mas é 00. E você vê que, ó, esses 4 bits aí seguintes, ó, o DB3, DB2, DB1 e DB0, que são os as 4 bits menos significativos, ele nem interessa aí para ele. Esse 1 e 1 aqui já é para fazer uma interface aí para trabalhar com 8 bits, tá bom? E olha só o que ele faz. Depois que você mandou esse dado, espera 4,1 milissegundos. Na realidade, eu coloco aqui 5 e deixo sempre 5 milissegundos, né? Aí eu mando a mesma informação. Então, mandei a informação aqui uma vez, mando a mesma informação na segunda vez. Aqui dessa segunda vez ele pede para esperar só 100 microsegundos. Mas, né? Como colocar 4.1 ou 5 milissegundos numa primeira, depois passar para 100 micro, esse cara é meio, né? Então, eu fiz um processo, ó, manda 5, espera 5 milissegundos só e tudo bem. Tá? E aí, ó, você envia de novo pela terceira vez aquele dado. Mandou então 3 vezes, né? Aí você tá com a interface aí para 8 bits, né? Você vai estar com a interface de 8 bits, tá? E aí ele dá um conjunto aí já de outros, né? No caso aí, 3 conjuntos de dados que você já pode fazer e já pode mandar em 8 bits, ó, tá vendo que agora ele tá lendo aqui o DB3 e o DB2, aqui ele tá lendo todo mundo, ó, aqui na próxima ele tá lendo todo mundo também e nessa outra também ele tá lendo todo mundo aí, tá? Essa terceira aqui é para limpar o display, esta aqui é o modo de entrada e esse aqui é o tipo, né, de tamanho das linhas de display, como é que vai funcionar o caractere, né? E aí fez esse processo aí, basicamente você finaliza a sua inicialização, a fim de inicialização, tá? Então essa inicialização aqui eu peguei basicamente para a gente trabalhar com uma interface de 8 bits aí, ok? Então basicamente, essa aqui não é a primeira coisa que se manda, né? Mas ele já é a configuração aqui do display, essa linha aqui de baixo, tá? Então, o que ele pega aqui, ó? Ele tem aí o D4, ele chama de, nessa posição de configuração do display, ele chama de DL.
que seria se ele vai trabalhar em 4 ou em 8 bits, né? Então esse cara aqui ele vai ler aqui. Então logo que a gente manda a primeira, né? Ó, logo que a gente manda a primeira informação, ó, vem 1 e 1. DB5 é 1 e DB4 é 1. Opa, perdão. Então tá aqui, ó, né? O D5 é 1 e o D4 é 1 também, tá? E aí ele nem interessa isso aqui, mas numa segunda colocação a gente teria aí o N e o F. O que é o N? Seria a quantidade de linhas que eu tenho, que eu trabalho, né? No caso aí nós vamos trabalhar com 2 linhas, então N aqui é o número de linhas, e o F aqui vai indicar se é um 5x7 ou é um 5x2. Normalmente o que a gente manda aí é um 38, né? Para trabalhar em 8 bits, trabalhar com 2 linhas e trabalhar em 5x7. Né? Então a gente teria aí este cara com 1, este cara também com 1 e este cara aí com 0. Então este conjunto aqui seria 8 e este conjunto aqui seria o 3. Aí a segunda configuração, já com aquele 38 colocado, né? Se o display vai estar on ou vai estar off, então o Dzinho aqui, ó, esse Dzinho, ele vai indicar, se ele for 0 eu vou desligar o display, se for 1 eu vou ligar o display, né? Obviamente que a gente vai querer ligar o display, né? Então, para que eu vou configurar ele e trabalhar com ele desligado? Eventualmente, a gente pode até desligar o display, né? Vamos supor, para economizar energia e tal, né? Mas, normalmente, quando a gente está inicializando ele, a gente liga ele, né? O C é o controle do cursor. Então, se for 0, o cursor está desligado. Eu prefiro aqui com o cursor desligado. Se a gente não tiver pedindo para o usuário escrever alguma coisa, tradicionalmente o cursor vai estar desligado, né? Então o cursor é um carinha mais chato aí. Ah, não, o usuário vai estar escrevendo alguma coisa, aí você liga o cursor, tá? E o B de blink, né? Ou seja, de piscar. Então 0 para não piscante, no caso o cursor não piscante. Então também esse aqui é o mais tradicional aí. Se colocar o cursor já é chato, colocar ele piscante, então é pior ainda, né? Então o nosso envio aí, ó, seria um 0C, né? Então a gente vai ligar o display, então esse cara aqui iria 1, a gente iria colocar o cursor como desligado, 0, e não piscante, 0. Então eu tenho aqui, ó, 1, 0, 0, esse cara seria o nosso C, e aqui eu tenho 4 zeros. 4 zeros é um único zero aí, né? Por isso, então, desse 0C hexadecimal, né? Então, o primeiro é 38 e agora um 0C. E aí a próxima configuração seria justamente do deslocamento do cursor. Como é que ele iria se deslocar, né? Então, 1 é da direita para a esquerda, 0 da esquerda para a direita, né? E o shift, né? O deslocamento automático, desligado ou ligado aí, né? No caso, a gente vai colocar os dois em 1, né? Perdão, isto. Não, a gente coloca o ID em 1, né? E o shift aqui a gente coloca em desligado. Então esse conjunto aqui vai ser o nosso 6 e esse conjunto aqui permanece em 0, né? 0, 1, 1, 0 é 6 aqui. E o comando de limpar o display, né, é justamente o comando número 1. Né? Então quando eu mando 1 como comando, né, quando o comando é 1, ele já pega e limpa o display, né, de qualquer coisa, qualquer ruído que tinha lá, ele limpa e começa ele zerado. Então é um comando que a gente usa bastante, é esse aqui de limpar o display. E aqui, ó,
a gente tem uma tabelinha, né, que eu tirei lá do manual, justamente com todos os comandos que a gente pode trabalhar aí, né? Então, por exemplo, comando com todo mundo zero é o no operation, tradicional no operation, ou seja, não faça nada, é o comando zero. Esse comando de limpa o display, né, retorna à posição inicial, é o comando 01 aqui, ó, né, 01. Cursor home, ou seja, coloca o cursor lá na primeira casa da primeira linha e não altera o dado que está lá, só ele posiciona. É o endereço, é o comando 02, tá? E assim por diante, né? Então a gente pode ligar aqui, ó, display ligado sem cursor ou display ligado com cursor, né? Então aqui, ó, os comandos 0E ou 0C, né? Então a gente pode, né? E aqui tem lá, ó, display ligado, sem cursor, piscando a posição. Quem é? É o comando 0D, né? Então a gente tem uma série de comandos aí, estão praticamente todos aí nesse conjunto aí nessa tabelinha aí, né, de configurações possíveis aí para o LCD, né? Então a gente vê lá o 38, né, que a gente vai utilizar, interface de 8 bits, 2 linhas e fonte 5x7. Se fosse, por exemplo, 8 bits, 2 linhas e 5x10 é a linha de baixo, que é o 3C. Né? Eu quero fazer uma interface de 4 bits, 2 linhas e fonte 5x10. Qual comando que eu vou mandar? Em vez de 38, eu vou mandar 2C. Tá bom? Então, tá aí. Toda a gama de configuração para esse display tá colocado aí. Tá ok? Dúvidas? Sem dúvidas? A dúvida é na hora da prática, doutor. Na hora da prática, na hora que a gente pergunta, né? Tá. O Robson aí, dá pra ligar um desse? Dá. Em Arduino, sim, com certeza. Então, inclusive o pessoal... Né, quem já trabalha com Arduino aí? Quem já trabalhou com Arduino? Quem já brincou um pouco com Arduino? Porra, na minha CNC... Eu estudei a teoria só, doutor, não pus em prática. Tá, beleza. Mas tem alguns aí que já até fizeram a CNCzinha aí, né? Beleza, tá ótimo. Então o que acontece, ó? Esse pessoal que já trabalhou com Arduino, dá para ligar um display desse e ele já vem com uma biblioteca. Então a biblioteca já está ali mais ou menos embutida no display, né? Então isso ele já está embutida no display, não, no projeto do Arduino, né? Então você só coloca essa biblioteca e já começa a trabalhar com essa biblioteca, tá bom? Vai ser o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos colocar uma biblioteca para vocês, né? Nós vamos colocar uma biblioteca para vocês e a gente vai começar a trabalhar com essa biblioteca a partir de hoje, entendeu? Assim como a gente fez aquela biblioteca lá do PinConfig, que nós vamos utilizar, estamos utilizando, aí hoje a gente vai trabalhar com essa biblioteca do LCD para o PIC, né? Então, da mesma forma que dá para trabalhar aqui com o PIC, dá para trabalhar com o Arduino. E o Arduino, por ele ser mais... Não é que ele é mais amigável, mas ele já ele foi aberto de uma tal forma, ele está aberto de uma tal forma que esses projetos acabam entrando
e você acaba virando padrão lá, como se fosse um grande, né? Mas nada que não desse para fazer com o pique, tá bom? Beleza, Robson? Tá. Alguém passa o meu e-mail aí pro Pedro, pessoal, por favor. Senão eu passo no final. Então, o LCD, então, ele é um dispositivo lento, né, e que ele eu preciso gerar alguns períodos. Aí você viu que ele precisa lá de 15 milissegundos depois de estar ligado para trabalhar. Depois, entre um comando e outro, eu preciso esperar lá 5 milissegundos, às vezes 10, dependendo do processo, tá? Então, ele gasta aí um tempo, né, razoável para cada uma dessas informações. Então, eu preciso me conscientizar disso, que ele é um cara um pouquinho mais lento. Aí eu vou precisar gerar esses períodos aí, tá bom? Então, né, nós trabalhamos aí, qual que é o exemplo de configuração para ele seja 16:2? Obrigado, hein, Robson? Para que ele seja 16:2. Eu tenho que mandar esse 38 aí, né, que é a configuração para número de bits e número de linhas, né? Eu tenho que mandar esse cara 3 vezes para o processador. E aí depois aquele 0C que nós já conversamos, que eu vou configurar o nosso display para estar ligado em on, né? E como é que eu vou trabalhar o cursor, né? E depois um 06, que é justamente o sentido de deslocamento desse cursor, como é que ele vai trabalhar, né? E o 01 é um comando aí para limpar a tela. Então, depois que eu fiz todo esse processo aí, é de bom tom entregar, né, depois de configurado, entrega-se a tela limpa, né? Então, por isso da gente mandar aí um comando de limpa a tela aí no final, tá? Então, a gente manda o 38 3 vezes, manda o 0C, depois manda um 06 e por último manda um 01. Beleza, inicializei o meu display, tá? E daí para diante é só mandar comando e dado para ele que ele vai trabalhar bonitinho, tá bom? Mas ele precisa primeiramente inicializar o display para que a gente possa configurar aí todo esse processo. Nada que não possa ser reconfigurado aí no meio do trabalho, né? Então eu posso refazer isso aí no meio do trabalho, tá? Então, qual que seriam os passos aí para a gente trabalhar com ele? Primeira coisa, esperar 15 milissegundos depois que eu liguei o display, o LCD. Liguei o display, espera 15 milissegundos para mandar qualquer coisa para ele, que é o tempo dele se inicializar, né? Então é o tempo dele se inicializar. Então aí a gente coloca o enable em 1, manda o RS em 0, indicando que eu vou mandar uma instrução, e manda a instrução 38. E aí eu passo o enable para 0. Lembra então que eu preciso fazer um pulso, né? Então ele tem que ter uma borda de descida aí. Então eu estou criando essa borda de descida aqui, ó. Coloquei o enable em 1. Depois eu coloco o RS em 1. Coloquei o 38. Então o enable que estava em 1 vai para 0. Então aí o meu enable gera esse pulso aí. E eu espero isso, né, 5 milissegundos. Vou fazer isso 3 vezes, tá bom? Ah, professor, mas lá no manual tá que o próximo pode ser 100 micro e tal. Meu, não vou ficar, né, pensando no programa, mudando o meu programa para colocar o display mais rápido aí por conta de alguns milissegundos, tá bom? Então, a não ser que você tenha muita necessidade de rapidez aí você pode configurar isso aí, mas eu não vejo necessidade, né, de início, tá bom? Mas diz lá no manual que essa velocidade, né, você manda a primeira, espera 5 na primeira, ou 4.1, e a segunda eu já posso esperar só 100 micro, né? Beleza, né? A gente pode até fazer o teste aí, mas, né, deixei 5 milissegundos, funciona bonitinho, tranquilinho. O meu programa fica mais fácil de trabalhar, né? Então,
eu acho que não convém mudar isso aí, tá? Não convém. E aí a gente novamente coloca o enable em 1, né? Gerando aí no pino enable aquele nível alto, né? Coloca o RS em 0 ou mantém ele em 0 para a gente mandar uma instrução e manda a instrução 0E aí para o barramento de dados e volta o enable em 0, ou seja, faz aquela, né, aquela borda de descida aí, né? E a gente espera de novo 5 milissegundos para que o display, né, reconheça aí esse comando 0E. Volta o enable em 1, ou seja, põe a borda de novo dele de subida, né, coloca ele em 1, mantém o RS em 0, né, e pumba, manda 1 aqui. Na hora que ele descer, eu vou limpar o meu display, né, e 5 milissegundos aí esperando aí, tá? E essa é a parte da inicialização. Para mim escrever uma informação qualquer, olha lá, ó, o enable em 1, agora o RS está em 1, estava até em vermelhinho aqui, ó, né? Agora o RS vai em 1, indicando que eu vou mandar um dado, né? Então esse cara aqui indica que eu vou enviar um dado, né? Então aqui eu vou enviar um dado. E aí eu coloco o meu caractere em ASCII. Então, se eu quiser mandar um número, por exemplo, eu vou mandar se eu quiser mandar o 0, eu vou mandar o 0x30, né? Aí vai aparecer um 0 lá, tá? Por quê? Porque está em ASCII, tá bom? Aí a gente volta o enable em 0, então a tradicional borda de descida, e espera os 5 milissegundos, tá? Então, com isso aqui eu coloquei um caractere, que é o caractere qual? O caractere 0. Para mim fazer outros caracteres, eu vou repetir aqui, ó, do 16 ao 20. Então, manda aí do 16 ao 20 para cada caractere. Cada caractere que você vai escrever, você vai fazer dessa forma aí. Sacou? Então, para cada caractere, a gente faz dessa forma aí. Nossa senhora, muito fácil, né? Não, nem tanto. Você vai ver que vai ser muito tranquilo, viu, Robson? Porque a gente vai criar a biblioteca, aí na biblioteca a gente vai ter esses passinhos aí e tal, mas daí pra frente, meu, você vai usar a biblioteca, você vai ver que vai ser muito tranquilinho, tá bom? Muito fácil, realmente. Então, aqui já é de novo aqueles comandos básicos, né? O DL aqui, né? É até repetição, né? Se ele for 0, eu vou trabalhar com 4 bits. Se for 1, ele vai trabalhar com 8 bits, né? Se o N aqui, ó, né? Se o N, que é o D3, se ele for 0, eu vou trabalhar com uma linha. Se o N for 1, são 2 linhas. O F, né? O F, se for 0, eu vou trabalhar 5 por 7, que é o tradicional aí. Se o F for 1, é 5 por 10 pixels, né? 5 por 10. No controle do display, o D vai ser justamente para desativar ou ativar o display. Na sequência, o C, né? Se ele for 0, ele está trabalhando no cursor. Eu não tenho cursor. Se for 1, o cursor aparece. E o B aqui, ó. E o B aqui, ele vai justamente indicar para a gente o tal do blink, né? Então, se for 0, o cursor não pisca, né? Se for 0, o cursor não pisca. E se você tiver animado a deixar o cursor piscando, põe em 1, que aí ele fica lá piscando animadamente, né? Beleza? E o comando para limpar o display, que é o comando 1, né? Coloca 1, manda ver lá que ele limpa o display. Modo de entrada, né? Então esse D aqui, ele vai identificar se a RAM, ao ser
escrita ou lida, se ela vai incrementar ou decrementar, né? E o S lá é o deslocamento, né? Se os caracteres vão se deslocar ou não vão se deslocar. Ainda tem outros comandos, né? O comando de retorno, né? Que ele vai para home, aquele que a gente já indicou para vocês. E a gente tem até um comando para ler o busFlag, né? busFlag. O pessoal falou busFlag. Então esse busFlag aqui ele indica se o processador está, o LCD está ocupado, né? Então eu posso, por exemplo, ficar lendo esse busFlag aqui até ele desocupar. Na hora que ele desocupar, quer dizer que a ordem que eu mandei está ok. Aí a gente pode passar adiante e mandar o comando. Então, aquela história, se eu estiver muito preocupado com velocidade, eu posso ficar lendo esse comando aqui, esse busFlag, e na hora que esse busFlag for a 0, quer dizer, opa, não estou mais ocupado. E aí você pode mandar um novo comando para ele, tá bom? Então, essa é uma maneira aí de fazer com que o seu sistema ande mais rápido. Mas tem que estar habilitada aquela leitura, né? Aquela leitura. Tá bom? E manipular a memória permite que a gente crie aí caracteres personalizados. Então, vamos supor que você precisa aí de um caractere para indicar carga de bateria, né? Então, você faz, por exemplo, um caractere aí com só uma barrinha, um caractere com 2 barrinhas, um caractere com 3 barrinhas e outro caractere com 4 barrinhas, né? E mais um pininho aqui e tal, indicando que a sua bateria está totalmente carregada, tá? Então é um exemplo aí. Não consigo não, tá? Isso aí você vai ter que fazer no seu programa, Robson, tá? Isso vai ter que ser no seu programa. Então, o seu programa, no caso do microcontrolador, é que vai ter que ficar olhando isso aí, tá bom? Não dá para fazer isso aí por aqui, não. O que dá, por exemplo, ó, guardei os 4 caracteres, né? Guardei os 4 caracteres. Aí você mostra uma hora, né? Por exemplo, você mostra uma hora que você está com a bateria baixa, a bateria carregando, quase cheia e cheia, né? Mas você tem que mandar, você grava esses caracteres. Os caracteres vão ficar gravados lá na memória interna do microcontrolador do LCD, tá? Então isso vai ficar salvo lá e tal, mas você no momento que vai utilizar, você tem que mandar um comando, ó, mostra aí o carga cheia, né? Então ele vai mostrar lá o carga cheia, por exemplo, tá bom? Não tem... E aí no momento que desligar o seu processador e religar, isso aí vai estar na memória RAM, você vai ter que reprogramar isso. Mas isso é de praxe, né? Você vai programar isso na hora que você estiver trabalhando com o seu microcontrolador. Então você vai programar ele uma vez e na hora que ligar ele vai reprogramar o LCD, tá bom? Mas uma vez salvo ele vai estar salvo lá, né? E vai manter. Só que não é memória permanente, é memória volátil, né? Desligou, tirou a tensão, perdeu aquela informação do display, tá? Aí você vai ter que reprogramar o display.